E aí, meu povo, como é que vocês estão, hein? Estamos de volta para mais uma aula de bio, ó, para o nosso sextou ser bonito, daquele jeito que a gente gosta. Sextou com biologia, eu sou a professora Amanda e a gente está aqui de volta para continuar, né, essa nossa revisão do nosso primeiro semestre. A gente escolheu aqui algumas temáticas para a gente bater um papinho, para botar, né, a conversa em dia aqui, para poder seguir a partir da próxima semana com conteúdo novo, entendeu? Próxima semana já está tudo organizado. E, querem spoiler? Hein, João Vitor? Hein, Arsênio? Quem mais está aí? Cadê? Bora. Cadê Pimenteiras? Cadê? Quem mais está aí com a gente no IPTV? Deixa eu logo dar meu bom dia aqui, menino. Cadê meu IPTV, Flávio? Deixa eu ver quais são os polos que estão. Eita, mas a professora, hein? Olha só, tem uma... Menino! Peraí, essa turma toda eu não tô acreditando. Cocal dos Alves, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, Elesmon Veloso, Ipiranga do Piauí, Jardim do Mulato, vai baixando. Manuel Emídio, vai baixando, Oeiras, Pimenteiras, a galera da Seduc, São João do Arraial, só isso? Ora só, nós estamos com 10 polos. Opa, ainda tem São Miguel da Baixa Grande e tem a turma de Teresina. Meu Deus, essa aula tá lotada. Amo! Agora que eu vou me amostrar mesmo. Olha só, meus amores, então sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Todo mundo tá juntinho aqui, ainda tem mais uma galera. Ah, Jovito, bom dia, meu lindo. Dando bom dia aqui pra gente no nosso chat. Então, bora conversar, tá certo? Bora relembrar que a gente tá de volta para bater esse papo sobre ecologia de populações. Tá? Na nossa última aula, a gente estava conversando sobre o quê? Quem é que lembra? Tu lembra, João Vitor? Cadê nossos polos que estão conectados aí pelo IPTV? Ah, eu não vou aceitar esse negócio de ninguém conversar comigo com tanta gente aí, hein? Por favor, não me iludam. Hein, João Vitor? Lembra o que foi que teve na aula passada? A gente conversou sobre ciclos biogeoquímicos, que também é um conteúdo de ecologia, mas dentro desses ciclos a gente falou sobre o ciclo da água, principalmente, né? E aí a gente viu o tanto que essa água ela tem essa importância para todos os seres vivos, né, minha gente? A primeira forma de vida que existiu no planeta existiu dentro da água. Eita, eu deixei uma tarefa para vocês, que era ouvir uma música. E depois que eu deixei a tarefa, foi que eu fui ver que eu falei o nome da música errado. Cadê a cara de palhaço? Devia ter aquele... Como é, Flávio? Tá aquele negocinho que você bota aqui de vez em quando que me assusta. Os alfa, né? Com a carinha de palhaço. E aí, essa música se chama Ela é Vida e não Nada Sem Ela. Nada Sem Ela é um trecho da música que é o nome do álbum dos artistas que eu indiquei, né? Ela é Vida, o nome da música da Academia da Berlinda, que fala sobre a água. Uma música bem bonitinha, bem massa mesmo. E aí, tarefa de casa, música. Gente, o que é que vocês querem mais da vida, né? Tá bom demais essa conversa aqui, essa revisão. Então, era para ter ouvido a música, para a gente se inspirar e relembrar o tanto que a água é importante. Compõe todas as células, está dentro e está fora. Ela também faz parte da composição de todas as outras espécies. Eu já falei que o primeiro ser vivo, a primeira célula existente no planeta, existiu dentro da água. Não foi? Dentro do contexto aquático. E aí, lógico, se ela nasceu, surgiu ali, ela ia ter que ser adaptada àquele meio, senão não ia rolar, né, bebês? Tá aí Darwin que já falou pra gente toda a teoria neodarwinista que a gente já estudou, que mostra que essas adaptações precisam existir para que haja a evolução e a permanência dos seres no planeta. Surgiu na água e dela se diversificou todas as espécies que nós conhecemos hoje e as que a gente não conhece também. Por que é que eu estou falando de água, mulher? Se a revisão de hoje é de ecologia de populações. Ora, se existe água, existe vida, e se existe vida, tem interação.
Os seres vivos, eles vão interagir das mais variadas formas, né? Vocês podem, por exemplo, me dar um exemplo de interação entre seres vivos? Pode ser da mesma espécie, pode ser de espécies diferentes. Hein, João Vitor? Me dá um exemplo onde seres vivos interajam. Vale para o Flavilto e para a Yara também, que são excelentes alunos, além de excelentes diretores de imagem, eles são alunos fantásticos. A Yara e o Flavilto sempre têm respostas excelentes para dar. Então tá valendo para vocês também. Tá certo, gente? Conta aí um exemplo de interação entre seres vivos. Professora, ó, a reprodução. Ora não, reprodução é um exemplo de interação entre seres vivos da mesma espécie. Né? A reprodução sexuada. Tem outros tipos de interação? Tem, professora, competição. Ó. Tem ser vivo que, inclusive, para reproduzir, compete. Outro exemplo de interação. Né? A competição por alimento. A competição, de uma forma geral, é uma interação entre os seres vivos. Outro exemplo, ó, professora, a polinização. A polinização, onde insetos de diferentes espécies, né, incluindo as abelhas, aves como beija-flores, mamíferos como morcegos, vão atuar auxiliando a reprodução sexuada das plantas. Eles vão levar o pólen de flor em flor, misturando esses pólens. É lindo o processo de polinização, uma interação complexa entre diversos seres vivos de diferentes reinos, inclusive. Olha que massa. E aí, a gente tem essas interações que acontecem dentro de grupos da mesma espécie. E existem interações que acontecem entre grupos de espécies diferentes. Nessas interações que acontecem dentro dos seres da mesma espécie, é bem aqui que a gente vai trabalhar nossa aula de hoje. Viu como tinha relação uma coisa com a outra? Vem comigo que a nossa revisão de hoje é sobre ecologia de populações. Tá certo? Ecologia de populações. O estudo das dinâmicas das populações. Que dinâmicas são essas, professora? Ora, essas dinâmicas, elas são o que fazem aumentar o número de indivíduos dessa espécie, decair o número de indivíduos dessa espécie, ou mesmo permanecerem, né, estabilizar a quantidade, né, de indivíduos de uma mesma espécie. É isso que a gente vai estudar aqui hoje. Bora com a gente já para começar relembrando, né, com esse quiz. Vamos lá. Sobre os ecossistemas, é incorreto afirmar. Vamos relembrando, 2 minutinhos na tela e já eu volto.
pessoal? Muito bem, a gente está de volta aqui. Cadê, menina, essa resposta de vocês? E é porque é um quiz, hein? Eu ainda nem comecei com as questões mais de com força, não. Mas vamos lá revisando. Sobre ecossistemas, é incorreto afirmar: a biosfera é o maior ecossistema existente. B, um aquário pode ser considerado um ecossistema. C, uma poça d'água pode representar um ecossistema. E D, fatores físicos não interferem nos ecossistemas? Hein? Qual é a resposta que está incorreta? Qual das alternativas traz algo incorreto sobre os ecossistemas? Gente, aqui tem mais de 10 polos. Letra D, vamos respondendo essas perguntas. Vamos participar. Fatores físicos interferem sim nos ecossistemas. Quando eu tenho um conjunto de espécies diferentes sobrevivendo, existindo, no mesmo espaço de tempo, no mesmo território e interagindo entre si, sem a interferência dos fatores físicos, isso é uma comunidade. Ó, se eu tenho uma interferência de fatores físicos, eu tenho um ecossistema, tá? A chuva, a seca, a temperatura, o pH, a salinidade, tudo isso é fator físico. Fator físico interfere nos ecossistemas, né? Agora, quando eu falo de comunidades, eu não falo, né, de fatores físicos, só dos seres vivos que existem. Certo, pessoal? Então, a alternativa correta, letra D, porque é a letra D que está incorreta, como pede o quiz, tá certo? Tá aí nosso gabaritinho, letra D. Vamos adiante, porque agora vai, hein? Vamos fazer a leitura juntos, né? Para poder responder. Ok? Suponha que o chefe do departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do ecossistema no espaço da empresa. Um dos funcionários levantou-se e comentou que o conceito de ecossistema não era claro o suficiente para se falar sobre esse assunto naquele lugar. Considerando que o chefe do departamento de administração entende que a empresa é parte do ecossistema, a definição que mais se aproxima dessa concepção é... Aí vocês vão me dizer o que é isso aqui. Qual é o conceito de ecossistema, a definição que mais se aproxima dessa concepção de ecossistema colocada por esse chefe aí? Qual é? A, B, C, D ou E? Eu vou dar 3 minutinhos para responder essa aqui. Vamos lá, gente. Interação, perguntas, dúvidas. Bora que eu tenho certeza que vocês estão observando a nossa aula. Bora, 3 minutinhos para responder. Valendo.
Muito bem, William. Olha só quem chegou aqui no nosso chat, que coisa maravilhosa. Bom dia, querido. E chegou já respondendo, né? Então, o William, ele já responde nossa pergunta. Eu não sei se ele chegou a ver o enunciado, vou voltar aqui, né? Suponha que o chefe de departamento de administração de uma empresa tenha feito um discurso defendendo a ideia de que os funcionários deveriam cuidar do ecossistema no espaço da empresa. Resumindo, ele foi contestado, né? E aí, então, o chefe entende que a empresa é parte do ecossistema. Então, qual a definição que mais se aproxima do que ele pensa, né, dessa concepção? Então, o que é que seria ecossistema nesse caso? Né? A região que inclui somente cachoeiras, mananciais e florestas? Não. Eu posso considerar um ecossistema, gente, até uma poça de água, como tinha na outra questão, né? Uma poça de água pode ser um ecossistema. Vocês conseguem imaginar o que é que tem dentro de uma poça de água de chuva? Hein, William? Hein, João Vitor? Em nossas turmas que estão aqui no IPTV, pimenteiras, oeiras, quem mais? Contem aí. O que é que existe dentro de uma poça de água? De vida, né? O que é que vocês acham que a gente pode encontrar? Numa poça d'água tem muita coisa. Eu mesma já trabalhei coletando animais, né? Eu pegava uns sapinhos que gostam de uma pocinha d'água e eles ficam assim na borda da poça, né? Com a parte do corpo dentro d'água, outra fora, eles ficam vocalizando, cantando para atrair as fêmeas, né? Os Physalemos cuvieri, as rã-cachorro, eles cantam assim, ó. Oê, 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 oê. Vocês já ouviram? Oê, oê. Tem gente que chama ele de foi, não foi. Foi, não foi. Então, todo mundo já ouviu esse sapinho por aí. Eu trabalhava com eles. E nos trabalhos, a gente tinha que peneirar, né? Para pegar os girinos. Numa poça de água de chuva tem girino. Tem ovo de cigarra, né? Que a gente chama de cigarra, a libélula. Né? As cigarras botam seus ovos aqui. Então, tem girino, tem larvas, bactéria, fungo, micro-organismos, né? Protozoários. Meu Deus, é uma infinidade de vida que tem numa poça de água. Mas também tem outros fatores, luminosidade, composição química, tudo isso. Isso é um ecossistema. Debaixo da tua unha é um ecossistema cheio de espécies diferentes de bactérias. Dentro do nosso intestino, no nosso corpo, pode ser considerado um ecossistema, considerando que tem espécies de micro-organismos que sobrevivem no nosso corpo e interagem entre si e com o nosso corpo e com os fatores físicos do nosso corpo, temperatura, pH, oxigênio. Estão entendendo? Então, não é só isso que é ecossistema. Então, letra A, não. B, apenas locais onde é possível contato direto com a natureza. Não viaja. Não tem nada a ver com isso aqui. Ecossistema é interação entre fatores bióticos e abióticos. C, locais que servem como áreas de proteção onde fatores bióticos são preservados. Não, falso. D, apenas os grandes biomas, por exemplo, Mata Atlântica, Amazônica, Cerrado e Caatinga. Não, eu falei que um ecossistema pode ser considerado, né, até dentro do nosso próprio corpo, aqui é falso. Letra E, qualquer local em que haja relação entre fatores bióticos e abióticos, seja ele natural ou urbano. Será? Oi, Keila! Bom dia! Letra E, Keila, exatamente. Qualquer local que haja relação, viu, William? Tá? Não, a gente, quando fala de ecossistema, a gente não fala só de fatores bióticos, a gente também considera os abióticos, né? Então, isso aqui, a letra correta é como Keila está colocando. Letra E de, eita menina danada, chegou já chegando, respondendo e acertando ainda mais. É isso aí. Bom dia, dona Keila. Vamos lá. Letra E, nossa resposta. E aí, olha só essa notícia.
Na Super Interessante saiu assim, olha os pandas, todo mundo conhece os pandas, né? Pandas podem ter traído o movimento vegano. Eu acho engraçado essas manchetes, né? Esses títulos. Novo estudo sugere que até outro dia, em termos evolutivos, então até outro dia isso deve fazer o quê? Milhares de anos, né? Eles não viviam só de bambu. Então o que a gente sabe dos pandas? Que é uma espécie de urso chinês, né, que está em estado de ameaçado de extinção e que eles são super consumidores, eles se alimentam, né, de bambu principalmente. Eles adoram comer o brotinho do bambu, eles passam o dia comendo isso. São super fofinhos e sapecas, né? Então, também lutam Kung Fu. Eles também lutam Kung Fu, vocês sabem disso. Inclusive, tem os filmes que mostram isso. Brincadeiras à parte, vamos ler nossa notícia. Há alguns milhões de anos, né? Os amáveis ursos panda tinham hábitos bem diferentes do que tem hoje. Eles eram, pode-se dizer, menos previsíveis. Ou, em termos mais científicos, ocupavam um nicho ecológico mais amplo, já que costumavam perambular por hábitats bastante distintos do que vivem hoje, única e exclusivamente bambuzais. Naqueles tempos, eles desfilavam sua fofura até mesmo por florestas tropicais. Olha, nós temos florestas tropicais aqui. E tinham uma dieta bem mais diversificada do que a atual. Que massa, né? Que interessante. Olha a cara dessa coisa safada. Não, gente, não aguento. Preste atenção, vamos aproveitar que a gente está revisando e eu quero agora que vocês me deem um conceito de nicho ecológico. Conceitue, né? Nicho ecológico e o que mais que eu ia pedir aqui? Eles eram, ocupavam um nicho, hábitat, tá aqui. Me dá o conceito dessas duas palavras, por favor, gente. Olha só, o William, Keila, que chegou aí, respondeu e acertou ainda. Mulher, por que tu apagou se estava certo, irmã? Bora, respondam para mim. Qual o conceito de nicho ecológico e de hábitat? 3 minutos na tela para nossa resposta. Valendo.
Ok, meus amores, cadê os conceitos? Conceito de nicho ecológico. Esse nicho, gente, vai ser um conceito que está relacionado. Veja bem que nesse texto ele coloca assim, ó, menos previsíveis, em termos científicos, ocupava um nicho. Como é que se ocupa um nicho? Um nicho amplo. Isso quer dizer o quê? Ocupar um nicho está relacionado com desenvolver, né? Como é que ele desenvolve suas atividades de sobrevivência, tá? Então, esse nicho ecológico, ele tem relação. Antes a gente escutava esse conceito lá no ensino fundamental, dizia assim, não, é a profissão do organismo, do indivíduo, do bicho, da planta na natureza. É a profissão deles. Não, não é a profissão somente, né? Até porque bicho não tem profissão, planta não tem profissão. Quem tem profissão é gente, para começo de história. Nicho vai ser o conjunto de atividades desempenhada, né, por esse organismo, por essa espécie, num determinado ambiente. Que atividades são essas? Olha, o que é que ele come? A dieta. O que é que ele come? A dieta tem relação com outro indivíduo vivo, tá? Aqui o bambu é uma planta, outros indivíduos comem outros bichos, enfim. Dieta, onde é, como que ele se reproduz, como é que ele se aninha, né? Onde é que ele acha abrigo. Tudo isso é nicho, galera. E o hábitat aqui se refere ao lugar. O lugar, o ambiente físico, o ambiente geográfico, onde a gente encontra determinada espécie. Combinado? Então, o hábitat hoje do panda são os bambuzais. Mas no texto diz que ele também rodava, né, por outros lugares. Ele também tinha hábitats diferentes do que tem hoje. Tá certo? Ou seja, existia em ambientes diferentes, distintos. Tá? Então, fala aí. Esse hábitat vai ser esse espaço geográfico ocupado por uma espécie, né? Que bicho é esse aqui, minha gente? É uma anta. Ai, que mamãe... É fofa, né? A anta da espécie, né? Que a gente chama tapirus terrestres, ela tem uma distribuição geográfica, ou seja, aqui é o mapa das Américas, né, mostrando aqui a América do Sul, tá? Na América do Sul a gente encontra anta nesses lugares todos aqui, ó. Olha só, não é, aqui é o Brasil, mas eu tenho aqui nas Guianas, eu tenho em todo canto aqui, Colômbia, Bolívia, todo lugar que tem azul aqui, a gente encontra anta, né? Tem um pedaço da Argentina, e a gente tem aqui, ó, todos os lugares que tem esse tracinho azul, todos esses outros países são encontrados a anta. A América do Sul, né? Mas o bioma que ele é encontrado, ele tem ampla distribuição. Ampla distribuição geográfica, tem um hábitat amplo, por quê? Porque ele pode acontecer, ela pode aparecer em todos esses lugares aqui. Tem anta na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, no Pantanal, né? Esse bichinho fofinho aqui, tem até uma trombinha. Ai, Deus, é muito fofo. Então, aí tá a anta mostrando o seu hábitat, né? Onde é que a gente encontra esse? A Yara disse que a anta não é fofa. O que é, hein, Yara? O que é que tá aqui embaçando a história da fofura da anta, mulher? Que coisa, ela é muito fofinha, assim. Ainda mais nessa foto, assim, que ela tá até sorrindo, assim, ó. Tá mostrando os dentinhos, fofinha. Para com isso, Yara. A anta é fofa, sim, senhora. Então, olha só. Quem tá dando parte aqui da Yara só pode ser ele, né? Não é ele. Só tem que ser ele. Flavilto. Tem que ser ele. Então, olha só. Tem toda essa distribuição geográfica. Ou seja, é um espaço geográfico ocupado por uma espécie. O hábitat, tá aí, ampla distribuição. É o endereço da espécie. E aí, gente, tem espécies que elas já são mais restritas. Por exemplo, você já viram um galo campina? Um galo de campina? Um cardeal, que é o mesmo passarinho? Cabeça de frade, né? Ele é
mais aqui da nossa região da Caatinga, ó. Ele ocupa mais, né? Ele é mais... É um bicho que a gente não acha em todos os biomas. A gente vai encontrar mais aqui no sertão, né? No interior da Caatinga. Então, a gente diz que ele é endêmico. Endemismo é quando esse endereço, ele não é tão amplo como no caso da anta, né? Pode até ser, ó, ela é endêmica da América do Sul, não tem anta na América do Norte. Então, ele pode se referir a níveis distintos. Então, o galo campina, por exemplo, ele é endêmico da Caatinga, pode-se dizer assim, combinado? Ele ocorre, né? Aparece na Caatinga, tá certo? Então, todo mundo entendeu o que é nicho? Vamos adiante. E essa aqui, Yara, me diz aí, o que é que tu diz agora de uma antinha bebê? Inclusive com essas rajinhas aqui, olha que coisa mais bonitinha. Oh, sente. Então, o que é que vai ser o nicho? Diferente do endereço, que é o hábitat, né? O nicho vai ser esse papel biológico ou a função desempenhada pelo indivíduo. Como eu falei para vocês, todas as atividades que ele desenrola nesse seu endereço, no seu hábitat, né? A alimentação, o que é que a anta come? A anta é herbívora, então ela vai comer gramíneas, né? Vai comer vegetais, frutas, tá certo? A reprodução, como é que ela reproduz, né? Onde, quais os espaços ela se abriga? Cuidado com a prole, como é que ela cuida dessas fofurinhas aqui das antinhas? Ó a trombinha da anta aqui, ó, Yara, como é fofo. Como é que ela diz que um bicho desse não é fofo? Gente do céu. Os hábitos de vida, quais são seus predadores e muito mais, né? Onde é que busca o alimento, qual o horário que busca o alimento, porque os animais, eles têm uns que são os diurnos, outros são noturnos, né? Tem hábitos noturnos, então tudo isso é nicho, tá? E os nichos ainda, pessoal, na ecologia, eles ainda podem se sobrepor. Dentro desses biomas todos, desse hábitat, não é só a anta que é herbívora, tem outros animais que podem comer as mesmas coisas que ela. Então, o nicho fica ali, um em cima do outro, né? Com espécies diferentes. Quando eu tenho uma sobreposição de nichos, a gente ainda tem um terceiro conceito, que é a guilda. Mas a gente pode falar dela mais adiante, em outra oportunidade, tá? Vamos revisar aqui nicho e hábitat inicialmente. Ok, bebês? Então, vamos lá. Isso sim seria a profissão, mas só que nunca é uma coisa só, né? São várias, isso aqui é o nicho. Nicho ecológico, tá bom? Vamos adiante. Ah, Yara, e agora se mexendo, Yara. Tu mudou. Ô, Flávio, a Yara já mudou de ideia. Quero saber se ela mudou de ideia, porque esse bem aqui foi para arrematar, né? Então, olha só o nicho da anta. Vamos falar um pouquinho sobre as antas, né? Só olha essa anta, bebê. Mais ou menos. A Yara, gente, nossa diretora de imagem, está sendo convencida a achar uma anta fofa. Eu quero saber o que é que vocês acham, né? Porque agora eu apelei, né, com essa antinha bebê. Então, são seres solitários, né? Não andam muito em bandos, não. São seres noturnos, a gente vê mais a atividade, né, desses animais na noite. São herbívoros, né? Que tem uma dieta composta de folhas, fibras, né? Frutos e por aí vai. A gestação de uma anta, ela vai ter uma duração entre 13 e 14 meses, né? Bom dia, Arsênio, tá de volta, querido? Os filhotes ficam juntos da mãe por mais 12 meses, ou seja, quando eles fazem 1 ano, é que eles estão ali, né, no ponto de seguirem sua vida longe da mãe, tá certo? Os predadores da anta são a onça pintada e o puma, né, que a gente chama a sussuarana, tá certo? São predadores da anta, porque a onça e a sussuarana, o puma, elas são são mamíferos, né, de grande porte, então eles podem predar, entre outros seres vivos, né, esses felinos podem predar outros mamíferos, a anta também é mamífero, podem predar ela, porque ela também é bem grande, viu, pessoal? A anta, ela não é pequenininha, não, é um bicho grande, é maior que um cachorro grande, assim, pesadona, tá?
Ela não é um animal pequenininho, não. Eu não vou nem dizer nada. Tá aí, ó. Muito fofinha. Passando adiante, vamos lá fazer mais um quiz. 3 minutinhos na tela e eu já volto. Muito que bom, hein? William, já respondendo aqui nossa questão. Vamos ver. Gente, esses símbolos aqui, ó. Machos e fêmeas do Aedes aegypti vivem no mesmo esconderijo, porém têm alimentação diferenciada. As fêmeas buscam o sangue de outros animais e os machos, né, se alimentam de seiva de plantas. São inofensivos para a nossa espécie. Os machos, as fêmeas não. Então, a espécie, né, que interage de uma forma ruim com a nossa, por quê? Porque são vetores, né, de doenças, zika, chikungunya e dengue. Pode-se afirmar que machos e fêmeas, olha só, se eles vivem no mesmo esconderijo, mas se alimentam de coisas diferentes. Vamos lá. Os machos e fêmeas ocupam mesmo nicho ecológico e hábitat. O esconderijo é o que mesmo, para a gente responder? O esconderijo é o hábitat, né, não? Né? O hábitat é o esconderijo. E a alimentação, ela faz parte do quê? Do nicho. Então, se o hábitat é o esconderijo, o hábitat é igual. E o nicho é diferente, ora bolas. Qual é a resposta? Deixa eu ver se o William acertou.
nichos ecológicos diferentes e mesmo hábitat. É isso aí, Will. Acertou, letra C. Nichos ecológicos diferentes e mesmo hábitat, mesmo esconderijo, alimentação diferente. Letra C, correto, William. Parabéns. Vamos para frente. Tá aí nosso gabarito. E aí a gente vai conversar um pouco, né, para a gente finalizar nossa aula sobre esse princípio de Gauss, né? A gente vai falar sobre essa relação, essa interação entre espécies, onde a gente tem essas, eu falei para vocês dessas sobreposições, né? Sobreposições de nichos, né? Quando há sobreposição de nicho, pode ter certeza que vai ter competição. Por exemplo, eu tenho uma manga. Quem tem um pé de manga em casa, né? Tá aqui a manguinha, a manga suculenta, deliciosa. A manga é alimento de quem tanto? Bora lá. Diz aí quem é que come manga. Eu como manga. Eu, professora Amanda, como manga. Vocês comem manga, que eu sei. Mas essa fruta também, ela é abrigo para alguns insetos, larvas. É só ela amadurecer, meu amigo, demais. Que eu já não quero mais, eu já não entro mais na competição, deixo para as larvas, né? Mentira, mas assim, até ela bem madurinha, bem docinha, ainda rola, não rola não? De vez em quando a gente ainda topa com a larvinha aqui, outra acolá. Quando a gente topa com ela toda, é bom. Ruim é quando a gente topa só com a metade dela, né? É paia, porque a outra metade tu já comeu. Tem nadinha. Ô, besteira, é proteína. Aí as larvas... Olha, se eu contar para vocês que existem algumas espécies de morcegos que são frugívoros, ou seja, que comem a mesma manga que a gente. Ora, não, competição. Deixa eu ver o que mais. Quem mais que se alimenta dessas mangas? Da manga fruta, né? Então, a gente, por exemplo, só aí já tem 3 espécies, né? 3 espécies, sim, porque são mais de uma espécie de inseto que bota larva, né? Que se alimentam lá do fruto, tá? Então, preste atenção. Isso é uma sobreposição de nichos. Todo mundo está com a mesma alimentação. Então, é a sobreposição de nichos. Isso gera uma competição. Se é entre espécies diferentes, como é o caso da utilização da manga, essa competição é entre espécies diferentes. Tá? Quando ela é específica, ela é dentro de uma mesma espécie, tá? Então, há uma exclusão competitiva. Alguém vai sair perdendo. Principalmente, se eu arranco a manga, quem vai comer ela todinha sou eu, não deixo para mais ninguém. O humano é assim mesmo, viu? O humano não deixa nada para os outros, né? Ele entra na competição, ele não entra para perder, não, mas ele às vezes perde. Só não se ligou que perdeu. Então, olha só. Eu tenho aqui a espécie A, a espécie B, e esse intervalo aqui é tudo que a gente faz de forma igual, ou seja, é a sobreposição do nicho, tá? 2 ou mais espécies só podem coexistir se ocuparem nichos ecológicos diferentes, porque, inclusive, existe uma capacidade de suporte, né? Não vai ter manga para todo mundo. Então, se não tem para todo mundo, alguns vão ter que cair fora, vão ter que migrar, vão ser expulsos do território, inclusive por essa competição por alimentos. Alguns podem mudar de hábitos e outros podem entrar em extinção. Entenderam? Então, quando há sobreposição de nichos, há todas essas possibilidades. Extinção. Não, eu quero deixar menos poluído aqui, porque eu realmente faço muita bagunça. Extinção, expulsão de território e mudanças de hábitos. Ok? Beleza, pessoal? Tá tranquilo? Então, isso é o princípio de Gauss, né? Quando não tem condição de 2 ou mais espécies ficarem coexistindo e ocupando os mesmos nichos. O mesmo nicho não rola, tá? Mas uma coisa ou outra pode rolar, tipo, só a dieta, o resto cada um vai para suas casas, as tocas, os abrigos são diferentes, né? São distintos.
Então, se é só um aspecto, ok, faz uma guilda, que é o caso da manga. Agora, se todos os outros aspectos do nicho, né, ou muitos aspectos do nicho, né, forem iguais, dá problema. Dá isso aqui, ó. Ou extinção, ou expulsão de território, migração, mudança de hábitos. Tá certo? E aí, observando esse princípio de Gauss, foi feito esse experimento, né, onde eu pego duas espécies de Paramecium. Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia. Professor, o que é mesmo esse Paramecium? Minha gente, é um micro-organismo. Ele é um protozoário. Aqui são duas espécies de protozoários, tá certo? Diferentes, mas são do mesmo gênero. Então, eles são aparentados. Dois tipos diferentes de Parameciums, tá certo? Então, eu tenho aqui dois meios, o meio 1 e o meio 2. No meio 1, eu coloco o Paramecium aurelia. No meio 2, eu boto o Paramecium caudatum. Os dois vão crescer de boas, porque nesse meio aqui, ó, a população deles cresce, porque aqui tem condição para cada um dos dois sobreviverem, das duas espécies, né? Então, eu vou formar duas populações, uma em cada tubo de ensaio com o meio de cultura, tá bom? Mas quando eu faço aqui nessa segunda situação e junto os dois Paramecium, né? O Paramecium caudatum e o Paramecium aurelia, o caudatum some. Esse aqui, ó, ele vai desaparecer, esse roxinho. Por que que ele vai desaparecer? Vai ficar só o Paramecium aurelia, só esse aqui. Esse aqui sobrevive, esse aqui é extinto. Oxe, professora, por quê? Quem é que me explica isso? Né? E aí, acontece ainda uma terceira situação. Eu tiro o Paramecium aurelia e, ao invés do aurelia, eu coloco o Paramecium bursária, um terceiro tipo de Paramecium para sobreviver com o caudatum. Nesse caso, quando eu tiro o aurelia e boto o caudatum, os dois sobrevivem. Como é que se explica isso aqui? Alguém pode me explicar esse experimento? Bora discutir. Olha aí, vamos explicar o resultado do experimento? William, Keila, Arsênio, quem mais está aí com a gente? Vamos discutir aqui rapidinho por que é que quando eu coloco no meio de cultura o Paramecium caudatum com Paramecium aurelia, o caudatum é extinto, só fica uma espécie e uma outra é extinta. E em outro pote, em outro tubo de ensaio, em outro meio de cultura, eu coloco duas espécies agora, o caudatum, que tinha sido extinto na presença do aurelia, eu coloco agora ele para conviver no mesmo meio com o bursária, Paramecium bursária. E aí, por que é que ele não morre? Por que é que ficam os dois? Alguém consegue me responder essa? Muito simples, gente. Só pode ter o mesmo nicho, caudatum e aurelia, eles têm o mesmo nicho. Ou seja, eles têm atividades semelhantes demais para conviver no mesmo meio. Se eles convivem no mesmo meio, o caudatum é extinto. Ele sai fora do meio. Porém, o caudatum, que é extinto na presença do aurelia, ele coexistindo com o bursária é de boas, porque o caudatum e o bursária têm nichos diferentes. Ok, babies? Entenderam? Tem nichos diferentes. Então, eles conseguem desempenhar, eles não vão se bater nas atividades, não vão competir. Então, eles competem, vão entrar em disputa e quem ganha é o aurelia. O Paramecium caudatum e o Paramecium bursária, eles nem competem. Ou seja, eles podem coexistir no mesmo meio. Combinado? Ok? Vamos adiante. Está explicado o resultado do experimento. Já está anotado aí. E aí, vamos lá para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Exercício do Enem.
Eu vou ler um enunciado, vou deixar os minutinhos para vocês responderem em comento, combinado? 2. O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente em um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, ele se locomove vagarosamente e emite um som semelhante a um assovio. A cada gestação gera um único filhote e a cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tenha idade para procurar seu alimento. Olha aí, tá falando do tamanduaí, que é um tamanduá que ocorre aqui no nosso estado. Inclusive, um beijo para os meus queridos amigos, a Karina Molina, o Alexandre, que são os biólogos que estão aqui no Piauí representando, né, o Instituto Tamanduá. E esse instituto cuida dos nossos, lógico, né, dos nossos tamanduás. Tem trabalho, inclusive, aqui no litoral do nosso estado, né? Então, um beijo para Cacá, para o Alê, um cheiro para vocês por esse trabalho lindo de conservação dessa espécie que vocês fazem, né? Então, é o tamanduaí. Esse é fofo demais. As fêmeas adultas têm territórios grandes e o território de um macho inclui o de várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre pretendentes à disposição para namorar. O texto é da Ciência Hoje, das crianças, né? Então, assim, a gente tem essa descrição sobre o tamanduá. Diz respeito ao quê, minha gente? Resposta em 2 minutos, valendo que a gente já está indo embora. 2 minutinhos. Ok, meus amores, para a gente finalizar a nossa revisão de hoje, né? A gente fez uma descrição aqui. A gente não, isso é uma questão do Enem, rapaz. Uma descrição do tamanduaí, que é o menor tamanduá do mundo. Ó, diz assim, um monte de coisa. Solitário, hábito noturno, passa o dia repousando. Olha um monte de coisa que ele faz, né? Ele fica num emaranhado de cipós, se mexe devagarzinho, o som que emite, como é que ocorre a gestação, muitas informações sobre o tamanduaí. Dentro dessas informações, nós achamos a informação de hábitat, de biótopo, de nível trófico, de nicho ecológico ou de potencial biótico. Gente, vamos ser, né, de boas aqui. Essa resposta tá bem aqui, facinho demais, ó. Letra D, nicho ecológico. É uma resposta do Enem. Olha que fácil.
Fácil depois que a gente observa todas as informações, né? Depois que a gente checa os conceitos, fica tudo muito tranquilo, não é verdade? Então, a gente está se referindo aí ao nicho ecológico. E aí, gente, vamos finalizar com essa imagem. A gente já conversou sobre essa história, nós já estamos no nosso último minutinho de aula, né? Mas só mostrando aí as diferenças entre as distribuições geográficas da puma concolor, que é o puma, ou aqui no Piauí a gente chama ela de sussuarana. Aqui, assim, em alguns lugares, né? Não são em todos os lugares do Piauí que chamam, não. Tem vários outros nomes, né? A onça parda, a onça vermelha e a pantera onca, a bicha linda aqui, que é a onça pintada. Certo? Se você olhar no mapa, você vai facilmente ver em vermelho aqui o lugar, né, o hábitat, a distribuição geográfica da puma concolor, que é bem mais ampla do que a da pantera onca, que é a onça pintada. A pintada, ó, tem alguns lugares que ela não foi descrita ainda não foi vista, né, nesses ambientes aqui que estão em rosa, mas em vermelho a descrita, né, a presença dela nesses lugares. Se vocês observarem, tem lugares onde ocorre as duas, ó, o Maranhão bem aqui, então bem aqui do lado é o Piauí, tem Sussuarana, então no Piauí também, em alguns lugares pode aparecer a onça pintada. Então isso quer dizer que em alguns lugares do Brasil pode haver competição entre essas duas espécies. Ok, gente? Então a gente deixa aqui, ó, um cheiro para vocês. A gente se encontra na quarta-feira. Tenha um excelente fim de semana, tá bom? Quarta-feira a gente está juntinho de novo com assunto novo, beleza? Beijo grandão, até mais e ó, tchau, tchau.